Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Júnior Talhaferro, nós estamos aqui no canal da Lion Force Franchising. Hoje eu vou entrevistar um grande amigo meu, Dr. Pedro Vasconcelos, profissional na área de odontologia, tecnologia. Ele vai contar muito pra gente aqui. Tudo bem, doutor? Tudo ótimo, muito obrigado pelo convite, Júnior. É um prazer, uma honra estar aqui. Você sabe que você é uma pessoa que eu admiro demais. Obrigado. Você, a Glaucia, a sua família, são pessoas que a gente tem uma estima muito grande. E ser convidado para esse programa, para mim, é uma extrema honra. Muito obrigado. Eu quem agradeço, você como o meu socorrista das madrugadas, quando eu tenho um problema no dente. Já faço... Minha família toda é cliente do doutor, né? Esses dias minha irmã esteve lá também. Vim em indicação de uma tia minha, muitos anos atrás. Sim. Então, cuida da nossa família, né? E o grande diferencial mesmo, eu lembro que eu fui viajar, né? Eu ia viajar, aí eu estava incomodado, liguei pro doutor, ele tinha um compromisso, chegou lá arrumadinho e foi descobrir, Marquinho, foi descobrir um problema no outro dente, que ia me azedar a viagem, lembra? Verdade. Então, assim, foi sensacional, muito obrigado. Aí foi o anjo, né? Até mandei a mensagem, o anjo na minha vida. Obrigado. Mas vamos lá, doutor. Então, eu separo sempre algumas perguntas Perfeito. para eu pegar a minha linha de raciocínio. Então, meu caderninho está aqui, minha marca registrada já, meu caderninho. Então, eu gostaria de saber, fala um pouquinho da sua formação. Qual a sua formação profissional? Estudou, fez faculdade? Conta um pouquinho da sua história profissional. Olha, Júnior, primeiro que eu sou de Rio Preto, então eu nasci, cresci, fui criado aqui. É uma cidade, para mim, uma das melhores cidades que eu já vi na minha vida. Então eu não tinha vontade nenhuma de sair de Rio Preto. Então eu fui fazer faculdade na Unicamp e o campus de odontologia é em Piracicaba. Isso em 2005. Me formei no finalzinho de 2008 e tive uma proposta para vir direto para cá. 2 amigos do meu irmão estavam se desfazendo da clínica, que é a clínica que você conhece, está lá até hoje. Nunca saí de lá. E desde 2008, então, finalzinho de 2008, nós estamos com a Vasconcelos Odontologia no mesmo lugar. E em 2010 eu comecei a especialização em reabilitação oral, que é hoje o grande forte da clínica. E em 2015 eu fui para a Alemanha, fiquei 2 anos e meio indo para a Alemanha para fazer meu mestrado em implantes. Não foi muito fácil, mas estamos lá, né? Graças a Deus deu tudo certo. E então essa é a minha formação. Eu sou um especialista em reabilitação oral e tenho mestrado e especialização em implantodontia. Tudo pela Universidade de Frankfurt, na Alemanha. Que legal. Então, a minha formação é toda voltada para essa parte mais complexa da odontologia reabilitadora. Que legal, né? O doutor já viajou, conhece o Brasil inteiro aí, dando palestra, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Foi para a Alemanha e fala que Rio Preto é uma das melhores cidades que você já viu para morar, né? Exato. Eu fiquei no Canadá quando eu era adolescente, né? Eu fiz intercâmbio, morei lá um tempo. Fui para a Alemanha, fiquei em Frankfurt um tempo, já viajei bastante. Brasil, já tive até uma clínica no Pará. Olha só que legal. E subia, né? A gente fazia um tour. Eu e meu irmão também é dentista, a gente fazia um tour, subia, saía daqui, parava em Cuiabá. De Cuiabá a gente ia para uma cidade no interior do Mato Grosso, depois a gente subia para Sinop a gente chegava no Pará, então a gente já andou bastante. Então, eu acho que a bagagem que a gente tem é capaz de falar que Rio Preto é uma cidade acolhedora, uma cidade que tem uma saúde muito boa, escolas boas. Eu gosto do entretenimento que a gente tem aqui. Eu gosto das comodidades da cidade grande, mas ao mesmo tempo a gente está numa cidade ainda relativamente pequena. Mas o potencial de crescimento daqui, para mim, é espetacular. E me fala um pouquinho sobre essas viagens no Pará, né? Para chegar nesse ponto que o doutor está hoje, em termos profissionais, de conhecimento, de estrutura, know-how, enfim. Essa bagagem foi muito importante. Fala um pouquinho como que é a realidade lá. A realidade que a gente teve quando a gente chegou lá era o seguinte: uma cidade de 60 mil habitantes, chama Novo Progresso, e tinha 3 dentistas na cidade. Olha que maravilha, 3 dentistas. E chegamos eu, meu irmão e um outro sócio nosso. E o que a gente se deparou? Com uma cidade que tinha um volume de dinheiro rodando na cidade relativamente alto, que é uma cidade que vive de garimpo, vive de gado, vive isolada, então ela se autossustenta. Olha, tá? que interessante. Com poucos profissionais que estavam aptos a fazer os tratamentos que as pessoas realmente precisavam. Então a gente chegou num lugar onde eu tive que me desdobrar para usar todo o meu conhecimento de reabilitador. E foi recém-formado ou já tinha uma bagagem? Eu tinha 3 anos de formado. 3 anos. Então, recém-formado. Para mim, recém-formado até uns 5 anos de profissão, a gente não tem como a gente ter bagagem suficiente para falar muita coisa. E o doutor está com quantos anos de formação? 13 anos de formado. Certo. Então, eu acredito que com 5 anos a gente já está maduro, com 10 anos eu acredito que qualquer profissional já tem uma estabilidade profissional
para lidar com os diferentes problemas. Certo. Então, quando eu fui para o Pará, como eu tinha formação de protesista, vamos falar assim, eu tinha que fazer o trabalho de um protético, de um técnico. Então, eu acredito que essa tenha sido a maior bagagem que eu adquiri. Olha que legal. Conseguir resolver problemas sem depender de terceiros. Isso foi... Tinha que resolver ali, não tinha para onde resolver, correr. Eu não tinha ninguém. Eu não podia pegar um protético daqui e levar ele, porque seria caríssimo para eu sustentar isso. Num negócio que a gente estava começando. Então, eu adquiria conhecimento aqui e transferia para lá. Eu conversava com os meus protéticos daqui e levava para lá o conhecimento. Então, a gente começou a fazer próteses que eu mesmo confeccionava. Caraca, que legal. Então, a gente, assim, isso me deu muita bagagem. Hoje eu consigo falar com propriedade, até quando eu vou dar aula, quando eu vou dar palestra, ó, isso dá certo. Ah, mas como é que você sabe? Porque eu fiz. Eu testei na prática, eu fui pra guerra. Exato, eu sei o que dá certo. Isso aqui não faço, eu fiz isso aqui, deu uma zebra, não dá para fazer isso. Mas como é que você sabe? Porque eu fiz e deu zebra. Entendi. Acabou. É a Então, experiência, é o know-how. Então, assim, claro que a gente passa uns apertos, mas eu tirei mais coisas boas do que ruins. O ruim é ficar longe da família, Claro. eu era recém-casado na época, você conhece minha esposa. Sim, a doutora Nana, um abraço. Nana, um abraço. exato. Então, essa era a parte ruim. 2.500 quilômetros de distância é longe pra chuchu. Não é um negócio que você eu vou voltar ali pra Caraca, é muito longe. É muito longe. São 2 dias de viagem de carro. Às vezes a gente conseguia ir de avião, porque a gente tinha alguns parceiros que tinham avião, mas ainda assim, mesmo de avião, eram 8 horas de viagem dentro de um avião. Então, a gente teve todo esse know-how pra poder falar. Como o Brasil é grande, né? Nossa, é incrível. Muito grande, incrível. É incrível. Doutor Pedro, qual que é o diferencial da Vasconcelos Odontologia? Júnior, hoje a Vasconcelos Odontologia, ela tem capacidade de oferecer todos os tratamentos odontológicos. Porém, eu tomei uma decisão, 3 anos atrás, de focar no que eu fazia de melhor. Então, eu tenho uma consultoria e eu uso uma frase que eles passaram pra gente como um mantra. Quando você foca, você expande. Isso pra mim é meu mantra. Então eu falava, nossa, a gente faz tudo, atende de mamando a caducando. Será que é isso mesmo que as pessoas esperam? Não, chegamos à conclusão que não. Então eu comecei a usar todo o meu conhecimento e o da Nana, porque somos nós que lidamos diretamente com os pacientes para focar em reabilitação oral. Quando a gente focou em reabilitação oral, nós nos deparamos com a complexidade do que chegava nas nossas mãos. Muitos pacientes que já tinham sido reabilitados de forma incorreta ou insatisfatória chegavam para a gente. E aí a gente tinha que planejar tudo de novo. Então é aquela velha história, é mais fácil construir uma casa do zero ou reformar a casa? Construir a casa do zero é mais fácil. Até um aplicativo, se você pegar um aplicativo, vamos trazer para o meio digital. Vai fazer do zero ou ficar corrigindo? Fazer do zero, exato. Agora a gente não, a gente tem que ficar reformando um monte de coisa, o que é muito difícil. Então nesses últimos 3 anos, 90% das pessoas que a gente pega são pessoas que foram reabilitadas e insatisfatoriamente. 90%? 90%. É dificílimo alguém chegar na minha mão e falar assim, olha, eu nunca mexi na minha boca, só que eu sei que eu preciso de um tratamento. Então quando a gente foi formatar essa ideia, eu deixei bem claro para os meus consultores e para o nosso marketing que eu gostaria de ser a última alternativa dos pacientes, ou a primeira. Entendi. Infelizmente, são poucas as pessoas que nos procuram ainda como primeira alternativa. Então, nós acabamos nos especializando em resolver problemas extremos. Extremos. Me dá um exemplo de um problema extremo. O problema extremo é quando o paciente chega, todo mundo vai passar por desgaste dental. Seja a nossa geração, por bruxismo e apertamento, seja a dos nossos pais por perda de dente. Certo. Certo? Mas, para você conseguir reabilitar satisfatoriamente e dar um tratamento que vai durar, porque fazer o tratamento não é difícil. Agora, eu virar para você e falar, Júnior, eu vou te dar 10 anos de garantia, que é o que a gente faz na clínica. Sim, é verdade. E isso não é simples, tá? Então, eu tenho que ter uma noção extrema de equilíbrio. Então, o que eu mais vejo é bocas reabilitadas sem equilíbrio. Entendeu? Entendi. Então, as pessoas faltam dente ou estão com o dente desgastado e querem fazer lente. Não é tão simples. Lente de contato, ou a gente faz ela com a boca reabilitada, ou não vai durar. Então, o exemplo que eu te dou é esse. A pessoa chega faltando dente, o dentista, às vezes, ele não tem essa dimensão de que ele tem que erguer a boca do paciente, que ele tem que devolver o que foi perdido para depois partir para a reabilitação propriamente dita. Então, eu tenho que desconstruir o que foi feito para depois passar a construir de novo. Baseado nessa informação final, né, como subir a boca do paciente, enfim, eu queria saber o que é a odontologia digital. O que é a odontologia digital? Júnior, a odontologia digital ela pode ser caracterizada como o uso de ferramentas, de softwares altamente poderosos, tá? Para acelerar uma coisa que a gente teria que fazer no olho.
E o olho humano, ele tem um problema seríssimo. A gente cansa, entendeu? Então, se eu pegar para planejar um paciente no final do dia, vai ser completamente diferente do que no dia seguinte, ou num final de semana que eu estou mais descansado. Softwares não tem cansaço. Sim. Entendeu? Então, a gente escaneia a boca, que você já foi na clínica, você sabe que a gente consegue digitalizar a boca do paciente. A gente coloca aquilo num computador e a gente dá todos os parâmetros que a gente quer. E o software, hoje, ele é capaz de falar para a gente se vai dar certo ou não vai. E é 100% 100% assertivo. garantido. Certo? É tão certeza que ele mesmo fala, isso aqui não vai dar certo. E ele deixa você passar. Se você, não, eu quero fazer. Ele vai deixar. Mas ele vai ficar uma marcação te avisando que aquilo era possível de falhar. Um alerta. Um alerta. Fica gravado aquilo. Justamente, eu acho que a indústria ela foi esperta e inteligente o suficiente. E hoje, as empresas que dominam esse mercado são alemãs e americanas. Essa máquina é alemã, né? Alemã. É uma empresa americana-alemã, tá? Onde os alemães detêm todo o conhecimento e os americanos injetaram todo o dinheiro. Então, o alemão não brinca com conhecimento. E o americano se resguarda de todas as maneiras possíveis e imagináveis pela questão de processos e tudo mais. São então, conservadores ao extremo. Ao extremo. Alemão é conservador ao extremo. E americano nunca entra em risco. Nunca entra em risco. Então, a gente tem lá tudo que a gente precisa para ter assertividade. Eu recordo quando eu fiz o tratamento, foi digital também, né? Foi uma odontologia digital. E melhorou o meu bruxismo. Eu não sou disciplinado para usar o que o doutor e a doutora pediu, mas assim, foi absurdamente, diminuiu muito a minha dor, porque eu mordo bastante à noite. A odontologia digital, ela consegue resolver 100% essa situação ou sempre vai precisar de um suporte, que no caso é como que chama? A placa. Isso. Na verdade é assim, Júnior, quem é bruxista e acabou. Okay. Tá? E o bruxismo ele é dividido entre bruxismo ativo e o apertamento. Bruxismo ativo, as pessoas ficam com o dente pequenininho, curto, porque vai desgastando de tanto a pessoa raspar o dente. O apertamento ele é caracterizado só pela pessoa travar a boca à noite, tá? E aquilo vai gerando uma série de consequências. Que é o meu caso. Que é o seu caso. Você não tem muito bruxismo ativo de detonar o dente, mas trava e aperta. Isso. O bruxismo ativo ele vai causar o desgaste. O apertamento ele tem uma tendência de dar canal nos dentes, como você também já presenciou isso, até conversando com outras pessoas. Então, quem tem, vai ter sempre. Então, eu não consigo usar a placa. Beleza, vamos dar uma volta no problema. Atividade física, comidas leves antes de dormir, tá? Tentar ter momentos para ter uma distração, para que o corpo não fique concentrando 100% daquela tensão dentro do próprio corpo. Porque o bruxismo e apertamento nada mais é do que o corpo tentando aliviar a tensão que existe dentro dele. Então, até o relaxamento antes de dormir é importante para o Importantíssimo, importantíssimo. Você ter ali um momento conversando com a sua esposa, entendeu? Com seus filhos. É um momento de relaxamento aquilo. Entendi. Uma oração é um momento de relaxamento. Legal. Tudo isso hoje eu explico para o paciente. Que legal. Entendeu? Por quê? Porque usar a placa também não é fácil. Não. E todo mundo tem a tendência, né, de achar que a placa vai ao salvador da pátria. Não, a placa é um paliativo. Eu quero que as pessoas entendam que se você fizer atividade física, se você tiver uma alimentação saudável para dormir, pelo menos, para que seu corpo não fique tenso dormindo, tá? Se você tiver momentos de relaxamento, você vai conseguir fazer com que a vida maluca que a gente vive hoje seja um pouco menos pesada. Porque não adianta eu falar, ô Júnior, você tá estressado, cara. Pô, isso é sacanagem falar. O médico virar e falar que você todo mundo estressado, né? Que você está sob tensão, que você tem que ter uma vida mais leve, isso aí eu vou falar até para Jesus. Se Jesus chegasse aqui, eu já falar, Jesus, você também está nervoso. Não é assim que funciona. Entendi. Nós temos que dar condição para que as pessoas levem de verdade aquilo para frente. Entendi. Acabou. Ô Marquinho, uma vez o doutor descobriu aqui que eu tinha uma raiz quebrada aqui dentro da boca aqui, né? O dentista não tirou tudo, né? E ele acertou de primeira, irmão. Ele achou, ele falou, vou tentar, né? Porque o médico, eles não podem prometer nada 100%, né? Eu vou tentar, mas ele vai tentar, mas ele vai conseguir. De primeira, ele encontrou a raiz. Sim. Isso é considerado uma cirurgia? Vamos falar um pouquinho sobre cirurgia, porque eu sei que a Vasconcelos tem uma gama de produtos. Sim. E realiza cirurgias. Sim. Quais são os tipos de cirurgia? Aquilo foi considerado uma cirurgia? Aquilo é considerado uma cirurgia, tá? Não é muito fácil. Talvez hoje eu tivesse feito diferente. Mas você gastou 10 minutos para achar. Exato, mas aí é porque a gente tem bastante conhecimento de anatomia, que é uma coisa que eu bato muito na tecla dos profissionais que trabalham com a gente, onde estudem a parte básica,
entendeu? Certo. Fazer uma coroa, fazer uma faceta, você tem essas ajudas, Uhum. tá? Agora, você entender de anatomia básica é uma coisa que ou você estuda e aprende ou acabou. Então, a gente tem muita noção do que acontece, por exemplo, com uma raiz deixada para trás, do lugar que ela vai estar, os exames que a gente pode pedir. Hoje é o que eu estou te falando. Talvez eu tivesse falado, vamos fazer guiado. Pede uma tomografia, a gente escaneia a boca, junta tudo e o guia vai me mostrar exatamente onde está. E você fez só com o raio-x, E né? eu fiz só com o raio-X, mas aí é porque a gente Experiência. tem a experiência, ela com o tempo a gente vai ficando melhor. Sim, Acho que qualquer coisa a gente sim, vai ficando melhor. sim. E erra menos. Sim. Então eu não prometo. Mas graças a Deus hoje a gente já tem conhecimento suficiente para chegar bem perto do que vai acontecer de primeira. Foi sensacional. Exato. Então, fora essa cirurgia, existem outros tipos de cirurgia. Sim. Por exemplo, aquela que mexe no osso, como Sim. que chama? A gente pode fazer implante, a gente tem Implante. enxerto, a gente tem remoção de dente do siso, que é uma coisa mais complexa e que eu acabo fazendo muito pela área da Nana, que ela é ortodontista. Ela indica muito paciente para a gente poder remover dente do siso para criar espaço, para que o ortodontista trabalhe melhor, ou por uma má posição desse dente do siso. Fazer implante de boca inteira. Então, a pessoa não tem dente, ela usa uma dentadura. Vamos fixar tudo? Isso é uma cirurgia grande. Sim, Tá? sim. Entra no mérito da gente chamar, às vezes, outros profissionais para ajudarem a gente. Entendeu? O paciente tem medo, tem um pouco de receio, tem ansiedade. Vamos chamar um profissional para ajudar esse paciente a ficar um pouco mais calmo. Legal, Certo? Então, legal. tudo isso a gente consegue conversar com o paciente. A odontologia ela está num ponto hoje que eu vejo que ela é capaz de mudar demais a vida das pessoas. Demais. Porque uma pessoa ela pode comer bem e ser feliz comendo Sim. desde o dia que ela nasce até o dia que ela morre. Desde que ela tenha dente. Perfeito. Certo? Se ela não tiver dente, ela não vai comer. E quando nós olhamos para uma odontologia digital, né, todo mundo pensa na lente de contato. Sim? Depois eu quero ouvir um pouquinho sobre lente de contato, mas a minha pergunta é sobre estética. Claro, a lente de contato é estética, Sim. mas eu vejo hoje odontologistas também fazem botox, Sim. trabalham nessa parte. A Vasconcelos atua em algum segmento desse? A Vasconcelos atua, mas ela não é focada nisso. O que foca expande, então Exato. não é focado nisso. Então eu uso essa parte de HOF, que é a harmonização orofacial, para terminar tratamentos meus. A gente não oferece esse tipo de tratamento como um primeiro tratamento. O que eu ofereço é o seguinte, vamos fazer uma reabilitação estética. Topou. Beleza. Beleza. Vamos partir primeiro para a fundação da casa. Certo? Não Ok. adianta querer fazer uma fachada sem que a fundação esteja ok. Fizemos a fundação? Fizemos. Que é o fundo da boca. Que é o que ninguém olha. E eu Sim. tenho que mostrar para o paciente que isso é mais importante do que tudo. Perfeito. Beleza? Legal. Então agora nós vamos partir para fachada. A fachada são os dentes, as lentes de contato, seja de resina ou de porcelana, deixar o dente mais claro, um clareamento, beleza. Legal. Vamos fazer a iluminação agora para dar aquele tchan a mais? Aí Perfeito. entra a harmonização orofacial. Muitas vezes o paciente tem o sorriso torto. Eu mesmo tenho meu sorriso torto. Eu puxo mais um lado da boca do que o outro. Sim. Certo? Aí a pessoa às vezes tem ficou linda a boca, mas aí tem um bigode chinês chamando Certo. um pouco mais a atenção, umas ruguinhas. Perfeito. Aí a gente entra com a harmonização nesse momento. Não é vender por vender. Não, jamais. Jamais. Perfeito. Eu não vejo sentido nenhum em forçar as vendas para ganhar dinheiro. Sim. E eu, sinceramente, os dentistas que eu mais admiro, que são os mais bem-sucedidos, que são os que ganham melhor, eles não fazem isso. Que legal. Então eu fico pensando, por que eu vou fazer se os meus maiores ídolos não fazem? Não Entendi. precisa. Suas Não referências não Não fazem. fazem. Então eu continuo na minha mesma tocada, eu ofereço o que o paciente precisa. E tento ser o mais realista possível dentro de cada caso. E jamais dou uma opção só. Certo? Porque a gente Sim. consegue reabilitar com várias opções. Vamos sentar aqui, ó, o que cabe para você, o que dá para fazer, custo-benefício, estética extrema. Não, eu preciso, mas eu estou num momento difícil, mas eu sei que eu preciso. Vamos encaixar nisso. E como convencer essa pessoa que só está procurando estética, não entende essa necessidade? É um desafio também? É um no dia- desafio. Porque deve ser o que mais procuram, né? É. Assim. A pessoa ela chega pela fachada. Ela quer arrumar aqui a parte da... Não, mas deixa o fundo, depois eu faço. Olha, não dá. Porque eu não vou conseguir te dar garantia. Hoje a gente usa perfeito. foto em altíssima resolução. Você já viu? Tem Tem estúdio lá. estúdio dentro da clínica. Então a gente tira foto, altíssima resolução, escaneia a boca e mostra tudo. Se ainda assim essa pessoa quiser apenas fazer a estética, aí realmente entra o nosso lado ético para eu virar para o paciente e falar, olha, então eu não sou o profissional adequado para você. Porque Chega nesse ponto? Hoje, graças a Deus, é muito pouco.
O pessoal tem mais consciência, os seus pacientes, né? E eles já chegam para tratar comigo. A gente trata muita indicação. É difícil aparecer uma pessoa, a gente chama de paraquedista. A gente quase não tem paraquedista na clínica. Entendi. Quem chega para tratar na Vasconcelos hoje já sabe que nós vamos propor um tratamento onde eu vou dar garantia e vai durar. Porque as pessoas gastam dinheiro. Qualquer um é capaz de gastar dinheiro. Mas ninguém quer jogar dinheiro na lata do lixo. Claro que não. Entendeu? Claro que não. Se alguém chegar em você e falar assim, Júnior, eu vou fazer um tratamento na sua boca, mas ele vai durar 6 meses. Você não vai fazer. Ninguém vai fazer. Sim. Entendeu? Agora, se eu virar para você e falar assim, estou te dando garantia de 10 anos. Opa, pera lá. Opa, Exato, olha a segurança que passa Exato. por paciente. Não, mas não vai quebrar nada? Não, não é isso. Se quebrar, você tem está em garantia. Eu estou aqui. É claro que a gente faz tudo para que não dê tantos problemas. Sim. Mas, infelizmente, a boca não é uma receita de bolo. Não é uma ciência exata, né? Não é exato. Então, o que eu posso fazer é, eu calculo tudo, eu planejo tudo, é tudo feito meticulosamente calculado. Se sair alguma coisa fora do previsto, eu estou aqui. É isso que eu acho que as pessoas procuram. Entendi. Entendeu? Nós falamos de várias atuações da Vasconcelos. Sim. Mas, em resumo, o que o paciente pode buscar na Vasconcelos? Segurança. Se eu tivesse que resumir em uma palavra, é segurança. A segunda palavra é previsibilidade. Então, a segurança, ela está onde? Está em eu, Pedro, e a minha equipe, junto com a minha esposa, garantirmos que essa pessoa não vai passar aperto na vida dela. Ah, mas se ela quebrar um dente no final de semana? Bom, tá aqui você para falar que eu não deixo ninguém na mão. Sim, não deixa. Não certo? deixa. Isso é fato. Todos os meus pacientes que eu faço tratamento, que eu sei que ele pode precisar de mim, tem meu celular pessoal. Hoje a Vasconcelos busca novos pacientes, claro, toda empresa, mas a sua carteira de pacientes deve ser tão grande hoje. Vocês têm tempo para atender novos pacientes? Ativamente a gente não faz procura nenhuma. Nós não temos marketing ativo. Sim. O nosso marketing é um marketing de posicionamento, Ok. onde apenas a gente quer mostrar que existe ali uma segurança com a gente. Perfeito. Mas nosso foco é atender as indicações dos nossos pacientes. Entendi. Então, se alguém ligar na clínica hoje, falar, olha, eu estou ligando porque eu fui indicação de um paciente de vocês, esse paciente, ele tem uma certa prioridade em relação aos pacientes paraquedistas. Certo, Entendeu? perfeito. Então, Mas os novos são bem-vindos, vai ser sempre, analisado, tudo lógico, é bem-vindo. claro. E nós claro. vamos atender todo mundo. Todo carinho. Todo paciente vai ser atendido. Sim. Mas, normalmente, um paraquedista, ele às vezes não vai passar diretamente na primeira consulta Entendi. Tem uma peneira, né? comigo. Não é nem uma peneira. A gente tem outros profissionais que me ajudam a direcionar lá dentro para quem vai ser melhor. Perfeito. Agora, quem é indicação, a pessoa já liga e fala, foi fulano de tal que me indicou e eu preciso de um tratamento parecido com o dela. Opa, pera Já lá. vai direto, já pula as etapas. Ortodontia é com a Nana, tá? A parte de reabilitação é comigo. Nós temos hoje a doutora Larissa, que é uma especialista em canal, que trabalha com microscopia, certo? Que é um microscópio que aumenta 40 vezes a visão do dentista. Vai já passar direto com a Larissa. 40 vezes? 40 vezes. Então, a gente consegue buscar trinca dentro do dente, consegue buscar canais que são desviados lá dentro, limas, que são falhas que acontecem dentro do dente quebrado. A gente consegue tudo isso. Lima seria uma rebarba que ficou lá? Não. Lima é o que a gente usa para limpar o canal. E, às vezes, alguns profissionais quebram lá dentro. Não é o fim do mundo, mas tem que ser avisado o paciente. Entendi. Tá? A gente já quebrou? Claro que já quebrou. Só quem faz é que quebra. Eu quebro lima? Não, porque eu não faço canal. A gente brinca com isso. Entendeu? Eu não perco implante. Não, você não faz implante. Não faz implante? É verdade. Então é mais ou menos isso. Sim. Mas hoje a clínica está preparada para resolver este problema. Entendeu? A reabilitação oral complexa é um dos fortes da Vasconcelos? Eu quero acreditar que em pouquíssimo tempo a gente vai ser conhecido como uma referência em reabilitação oral complexa a nível Brasil, por que não? Tá? Eu busco isso justamente porque hoje eu tenho condição de falar. Eu nunca tive um tratamento que eu não consegui resolver. 100% dos casos que chegaram na minha mão foram resolvidos. 100%? 100%. Eu tenho resolução de todos os casos e foto de tudo. Hoje a gente deve ter um arquivo de mais de 9.000 fotos dentro da clínica. Gente, certo? De todo mundo muita que foi coisa. reabilitado e tudo mais. Então, o foco é a reabilitação. Aí entra o nível de complexidade. Tem reabilitação que a gente faz em 3 meses, tem reabilitação que dura 2 anos. Entendi. Certo? Então, é tudo uma reabilitação. E o que faz a Vasconcelos Odontologia se destacar no mercado tão competitivo como esse? Olha, Júnior, para mim, é o acolhimento. Técnica, você estuda, você faz curso e você aprende. O lado humanizado? O lado humanizado. O marketing, você gasta dinheiro com marketing, você catapulta o seu nome. Vamos usar esse termo, você se projeta.
Agora, a humanização é uma coisa que ela tem que, para mim, vir de dentro. Uhum. E a gente conhece inúmeras pessoas que são super acolhedoras e a gente conhece inúmeras pessoas que são mais secas, que são... Uhum. E eu acho que na odontologia, do jeito que a gente trabalha, a gente precisa acolher. Porque normalmente as pessoas chegam fragilizadas. Sim. As pessoas chegam desacreditadas, Autoestima baixa. autoestima baixa, chateada, se sentindo muitas vezes enganada, entendeu? E o que a gente faz primeiro é resgatar essa pessoa, tá? Conversar, colocá-la assim, olha, você tem com quem contar, tá? E se você quiser, eu te dou um rol de pacientes para você ligar e perguntar como é que foi o tratamento dela, certo? Eu não posso te prometer 100% de certeza de que tudo vai dar certo e nada vai acontecer de errado, mas eu posso te garantir que nós vamos estar aqui. Esse, para mim, é o grande diferencial da nossa clínica. É o olhar no olho, Sabe? é de fato cuidar do que importa. Sim. Qual é a tua dor? A gente tem que Exato. entender a dor do paciente, não é só a dor do dente do São paciente. as perguntas que eu faço. O que você espera de mim? O que Entendi. você espera que eu consiga fazer? Normalmente, eu faço essa pergunta, não raramente as pessoas choram. Começam a chorar Olha e falam assim, isso. eu preciso de ajuda, eu estou me sentindo... Então, beleza, então calma. Primeiro, me fala o que você espera. Dentro da sua expectativa, eu vou te ajudar. Porque também tem pessoas que têm uma expectativa difícil da gente alcançar. Sim. Então, a gente tem que primeiro trazer essa pessoa para a realidade, depois explicar sobre tempo, e aí a gente pode partir para o tratamento. Perfeito. É assim que a gente tenta se diferenciar. Eu tenho uma curiosidade, eu gostaria de saber qual foi a virada de chave da Vasconcelos. Você falou assim, ó, poxa, agora eu encontrei o caminho que eu devo seguir. E fala um pouquinho do início da Vasconcelos. Olha, Júnior, primeiro assim, eu tenho na minha cabeça 3 viradas de chave nesses últimos 12 anos, 12, 13 anos que a gente está atuando. Para mim foram 3. A primeira é o seguinte, o dentista, eu no caso, sou formado numa área muito técnica. Você vai para a faculdade, você aprende a tirar dente, você aprende a restaurar dente, você aprende a fazer prótese, dentadura e é uma área técnica. Então nós não temos conhecimento de gestão. Gestão. Na faculdade não ensina Não isso. existe. Você melhor do que ninguém sabe que a gestão, quantos por cento de um negócio é a gestão? 50% ou mais? Ah, mais, né? Beleza. Eu enxergo o comercial muito poderoso, necessário, mas a gestão é sem fundamental. gestão, meu. Se vender sem lucro, se vender errado, Se tem que vender ter gestão. errado, se você Isso. não tiver um pós-venda, se você não tiver um Isso. treinamento de como conversar, de que adianta vender? Não adianta nada. Perfeito. Eu vendo produtos, com certeza. Eu sou um vendedor de tratamentos. Mas se eu não tiver toda uma gestão de funcionário, de estoque, de tudo isso, a gente vai para o beleléu, para não falar outra palavra. Sim. Então, a primeira virada de chave foi em 2010, onde eu não sabia fazer gestão e eu quase quebrei minha clínica. Em 2 anos atuando, quase quebrei a clínica. Venho de uma família de empresários, então eu tive que chamar meu pai e minha mãe, que são grandes empresários. Que Porto Seguro. Meu Porto Seguro, me ajudam demais, eu não estaria onde eu estou sem eles. E quando meu pai viu o que eu estava fazendo, ele primeiro me chamou de louco, depois ele entendeu que eu não tinha conhecimento. Então foi onde ele e minha mãe, 2, 3 vezes por semana, iam na clínica e me ajudavam a fazer o financeiro, planilhamos tudo, Olha colocamos, e ó, você vai negociar assim com tal fornecedor, vamos fazer um capital de giro para você, depois você devolve pra gente. Qual o nome do seu pai? Hermes Vasconcelos. Sua mãe? Maria Goretti Maria Vasconcelos. Goretti. Meu pai é um grande empresário de Rio Preto, talvez muitas pessoas conheçam Que meu legal. pai. Meu pai é do ramo de seguros, desde quando eu nasci ele já estava no ramo de seguro. Minha mãe é do ramo de venda de joias, semijoias, então Que legal. temos vários negócios dentro da família. E a experiência deles usou para te Me ajudar, ajudou. te auxiliar? Essa foi a primeira virada, porque o meu pai, nesse momento, ele virou para mim e falou assim, poxa, Pedro, talvez seja o momento de você ter um capital de giro forte para que você possa oferecer tratamentos que os outros dentistas oferecem, mas dividem 2, 3 vezes. Então, foi essa a primeira virada de chave. Perfeito. Oferecer tratamentos difíceis, caros, e dar condição para que o paciente pagasse. Essa foi a primeira virada de chave. E sem meus pais eu não conseguiria. Sabe que nós encontramos muito no dia a dia, doutor Pedro, a pessoa está tão envolvida no operacional, não consegue pensar no estratégico. Aí vê alguém com experiência, Sim. olhou de cima, te deu o caminho das Sim. pedras, porque não é só financeiro, Não é. tem a parte da gestão muito importante e estratégico, né? E a estratégia nesse momento foi assim, meu pai virou e falou assim, filho, você vai ter que estar preparado para ficar 2 anos vivendo de maneira bem apertada, enxuta. Olha, Porque se eu vou dividir um tratamento em 24 vezes, muitas vezes como a gente faz, vai demorar 2 anos para você dar o primeiro tombo. Para você formar uma carteira. o giro, né? O giro. Então, meu pai deixou bem claro para mim, vamos fazer, eu vou te ajudar, eu e sua mãe, mas você tem que entrar com a sua parcela. Não adianta você se deslumbrar ou você fazer loucura. Perfeito. Você vai estar sólido. Então, foi essa a primeira virada de chave. Quando deu esses primeiros 2 anos,
Eu e a Nana, nós sentimos um movimento muito interessante. Os nossos amigos falam assim, começo de ano é muito ruim, porque não entra paciente, está todo mundo pagando imposto, está todo mundo isso. E tava caindo ali. E eu olhava para a Nana e falava, mas a gente não acontece nada, tá tudo bem. Por quê? Porque a nossa carteira já era robusta o suficiente para a gente estar sempre estável. E como conseguir fazer dessa maneira sem ter inadimplência? Então, isso aí entra toda a parte de estratégia de gestão. Temos uma funcionária hoje que ela é que faz todo esse fim de negociação. Eu passo tudo para o paciente e aí ele vai fazer toda essa parte de análise. Aí, infelizmente, a gente vive num país que a gente tem que se resguardar. Então, a gente faz toda uma análise de crédito, a gente tem parceiros que ajudam a gente a dividir até mais ou menos. E aí existe toda a parte contratual, onde eu tenho a minha responsabilidade e o paciente tem a dele. Entendi. Então, existe uma inadimplência? Existe, mas com a nossa gestão hoje totalmente profissionalizada, a gente consegue estabilizar ela entre 5% e 8%. Baixo. O que é dentro de uma realidade. Controlável. Então, a gente vive assim hoje. Tá? Só concluindo, as segundas viradas de chave foi quando eu fui para a Alemanha, que eu tenho mestrado na Alemanha. Perfeito. Você lembra dessa época, já estava tratando comigo. Vamos lá, você estruturou, beleza, agora está rodando, belezinha. Agora eu posso subir o próximo degrau. Subir o próximo degrau, aí eu já fui para a parte técnica. A parte técnica, eu sentia que faltava alguma coisa. E eu tinha um entrave muito grande. Eu fazia cursos aqui no Brasil e eu não me adaptava com o jeito que os professores falavam com a gente. E aí eu tive um grande amigo que foi para a Alemanha e falou, cara, vai para lá. Lá você vai encontrar o que você está buscando. E realmente eu encontrei. Foram 2 anos e meio difíceis, porque eu tinha que ir para lá, ficar 30, 40 dias, abandonar minha clínica aqui. A Nana, aí eu tenho que contar Não tinha Maitê ainda, né? Não tinha Maitê e hoje eu falo assim, eu devo muito para a Nana. Aliás, eu devo tudo para minha esposa. Porque ela segurava o rojão aqui enquanto eu estava estudando lá. Olha que Nós legal. abdicamos de sonhos nossos. Vamos mudar de casa, vamos comprar um apartamento melhor, vamos trocar de carro. Não. Agora é hora de investir. Perfeito. Essa foi a segunda virada de chave. Mas isso veio também, essa consciência veio lá da primeira virada. Exato. A consciência. A consciência era, nós somos muito jovens. Dá pra gente ter carrão, dá pra gente ter casona, dá pra gente ter um monte de coisa, ou será que não é a hora da gente investir na gente? Perfeito. E depois colher os frutos. É o famoso, vamos plantar e uma hora a gente colhe. Perfeito. Hoje eu acredito que eu já esteja no começo da colheita. Legal. Então, a gente plantou muito, a gente viveu momentos apertadíssimos, veio a pandemia, tudo isso deu uma bagunçada. Bagunçou geral. Então, a gente usa muito isso. Só que na pandemia, eu já estava na terceira virada de chave. A consultoria que a gente tem hoje, que nos guia, fazia 6 meses que eu tinha começado com ela. Uma consultoria voltada para a área odontológica. Legal. Área odontológica e médica. Legal. E então, o meu maior crescimento exponencial foi dentro da pandemia. E jamais eu teria conseguido fazer isso sem ajuda profissional. Perfeito. Então, você teve a gestão inicial, a consciência de que temos que investir em nós, né? Vamos investir no nosso conhecimento, nosso crescimento profissional, e depois uma ajuda, um auxílio de uma consultoria especializada. Profissional. Eu acho que hoje você também vê isso. As pessoas têm vontade, têm desejo, mas não sabem como fazer. Um gestor de fora, o que eu mais ouço dos meus consultores é o seguinte, doutor, fala tudo o que você quiser pra gente. Você tem emoção no que você está falando, você tem raiva, você tem paixão, você tem esperança. A gente tira a emoção, pensa para você, põe no papel e te apresenta. Perfeito. Acabou. A gente está fora do furacão. E isso, está olhando de fora. Exato. Consegue enxergar coisas que nós não enxergamos. Não, quem está aqui dentro não vê nada. É fato. Aqui dentro não vê nada. Porque está envolvido no operacional. Isso acontece no seu segmento e em diversos segmentos empresarial. Na maioria. Eu me vejo muitas vezes, eu até falei no outro dia com a Juliana, eu me pego centralizando as coisas ainda. Porque é um vício, parece, né? Então, nós temos que delegar mais, confiar mais. E eu vejo hoje a Vasconcelos com uma equipe top, alinhada, desde a frase que manda no WhatsApp para fazer um agendamento. Enfim, está tudo muito organizado. Hoje já está bem próximo do que eu imaginava para a clínica. Começamos pequenininho, era eu, a Nana e uma secretária. Hoje nós somos em 20 pessoas trabalhando ao mesmo tempo dentro da clínica. E, gente... Então, a gente não cresce da noite para o dia. Sim. A gente não cresce fazendo loucura. A gente cresce com planejamento. Então, eu uso essa palavra tanto para a minha vida profissional, comigo sentado lá com o paciente, planejamento, quanto para o nosso crescimento da clínica. E com planejamento, eu não vejo... O céu é o limite. Sim. Certo? É isso que eu vejo. Eu até falei o Marquinho antes, né? Qual que é a dúvida principal de alguém que quer colocar lente, né? Eu perguntei para o Marquinho. Aí ele falou o desgaste no dente e o valor, né? Não tem como fugir do valor, o custo do processo todo. O desgaste no dente
Ele desgasta muito mesmo para colocar uma lente? Depende, Júnior. Vamos falar assim, ó. Hoje a reabilitação ela é extremamente conservadora. Então Ok. criaram-se palavras para você poder vender mais. Lente sem desgaste. Não Isso existe. vende? E não existe, pelo jeito. Existe. Sério? Existe, mas você vai causar um problema. O seu dente foi projetado para ter um tamanho, para ter um peso e para ter uma dinâmica de funcionamento. Por isso que alguém, às vezes a pessoa coloca o dente e a boca fica para frente? Exato, exatamente. Ah. Então isso é o seguinte, seu dente foi projetado para uma situação. E eu falo para os pacientes o seguinte, é lei da física, isso é física. Dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Então se você quer fazer uma coisa coerente, você tira um pouco e coloca de volta de outra forma. Isso é coerente. Fazer as coisas sem desgaste, você cria degraus, certo? Perto da gengiva, que pode inflamar ela. Você muda a dinâmica do dente, o que a longo prazo pode amolecer o dente e perder o dente. Então, isso tudo tem que ser feito de maneira muito bem pensada, certo? Certo. E se você coloca, e aí entram os materiais odontológicos, onde nós temos as resinas, que são macias, né, mole. Então, se der uma sobrecarga, ela quebra. Perfeito. Beleza? Então, você protege a pessoa, mas ela pode quebrar. E existem diversos tipos de porcelana. Desde porcelanas que têm a dureza do dente, porcelanas com 2 vezes a dureza do dente, até porcelanas que têm 6 vezes a dureza do dente. Então, Posso comer o torresmo do meu pai tranquilo? pode, só que aí entra a dinâmica. Se for feita de maneira desequilibrada, essa dureza é tão alta, a dinâmica do dente é modificada de uma forma tão drástica que você causa amolecimento do dente. Entendi. Tudo isso Olha eu isso. vejo todo dia e toda semana na minha clínica. Lentes quebradas e dentes com problemas estruturais. Então, o desgaste ele é analisado caso a caso? Caso a caso. Mas São milímetros? Milímetros. Então, a gente tem alguns parâmetros. O esmalte do dente, que é a última camada que reveste o dente, tem 2 milímetros. Então, a gente tenta se manter no limite de desgastar meio milímetro. Perfeito. Ou seja, a gente tira 1/4 de uma estrutura extremamente forte do dente. Nossa, mas como é que você calcula isso? Temos maneiras de calcular isso. Então, a grossura da broca, lupa, que você me vê sempre trabalhando com a lupa, que Sim. aumenta o dente, aumenta nossa visão em 3 vezes. Ou, em último caso, vamos para o microscópio. O microscópio ele aumenta 1,5, 10, 16, 24 e 40 vezes a nossa visão. Para fazer um micro preparo. Top. Um preparo não sem desgaste, mas um desgaste suficientemente necessário para que caiba o que o paciente quer. E para chegar nesse nível de conhecimento, né? Não adianta, é aquilo que eu falo, né? Meu, você tem que passar as etapas, Sim. tem que vivenciar, Sim. né? Para que possa... Eu quero aproveitar para que você possa, de fato, chegar nesse grau de conhecimento, né? Sim. Eu vou aproveitar e te pedir um recado para os jovens que estão começando agora, baseado na tua história, né? Não é da noite para o dia, isso é fato. Mas o jovem está começando, já deve abrir a clínica dele? Não, deve trabalhar com bons profissionais para aprender. Enfim, dá uma dica para esses jovens. Eu moro com... Alguns vizinhos meus são médicos, então eu vou dar a seguinte analogia. Alguns dos meus vizinhos fazem transplante de coração. Eu posso te garantir que eles não saíram fazendo transplante de coração na hora que eles saíram da faculdade. Perfeito. Isso demanda um nível de experiência, de tempo, que não se adquire em curso. Então, quando eu dou aula, e eu já dei inúmeras aulas, o que eu falo é o seguinte: eu montei minha clínica logo de cara quando eu saí, mas eu não indico isso para ninguém. Entendi. Certo? Nós não temos maturidade suficiente para lidar com um paciente olhando para você e falando assim, eu odiei o resultado. Perfeito. Nós não temos. Nós não somos capacitados para isso. Então, se eu tivesse que dar uma dica para todos os alunos, como eu dou, trabalhe pelo menos 1 ano com outro profissional. Ah, mas só tem clínica popular, só tem franquia para trabalhar e paga pouco. Ganhe pouco, você é novo. Foi o que você fez. Você é jovem. Os 2 anos que você combinou com seu pai. O que eu vejo é que hoje, essa geração que está vindo, ela tem uma ânsia de ganhar dinheiro, de se sobressair muito grande. E isso não combina com experiência. Ah, eu vou fazer 3 especializações ao mesmo tempo porque meu pai tem condição de bancar. Legal, mas isso não vai te dar experiência para resolver problemas. Então eu buscaria um início. Primeiro se torne um grande dentista. O que um dentista faz? Tira a dor, restaura dente, tira dente, certo? Certo. E resolve pequenos problemas. Não, agora eu sou muito bom como dentista. Beleza. Descobre a área que você gosta. Eu saí da faculdade querendo virar ortodontista. Com 1 ano de clínica, sem fazer nada de curso, eu falei, bom, eu gosto muito de canal e de prótese.
Uhum. Na época, como eu e minha esposa estudamos juntos, fizemos faculdade junto, a gente já... Ela veio trabalhar na clínica de uma amiga nossa aqui em Rio Preto, a gente não trabalhou junto desde o começo. Ela partiu para canal, porque ela gostava muito, e eu fui para prótese. Depois de canal, ela foi fazer ortodontia. Então, olha só, inverteu tudo. Se eu saísse fazendo o que estava na minha cabeça logo depois da faculdade, talvez eu não seria o profissional que é hoje. Então, o que eu falo é, tenha paciência, dê tempo ao tempo, aprenda um pouco de cada vez e tenha boas referências como um norte para a sua vida. Muito bom. Um dente em 1 hora? Julião, até menos. É mesmo? Me conta um pouquinho da estrutura, da parte de fabricação dessa lente. Em 2012, eu tinha um problema sério com essa terceirização de prótese. Então, todo dentista tem um laboratório de prótese que faz as coisas para eles. Eu tive muito problema, muito problema. De 2008 até 2012, eu trabalhei com vários laboratórios e cansei. Porque eu tinha os mesmos problemas, atrasava, não ficava bom, tinha que repetir, e aí o paciente ficava chateado. E aí, em 2012, eu tomei a decisão de montar o meu próprio laboratório. Comecei bem devagar, é o que eu estou falando, bem devagar. Então, comprei primeiro fornos para fazer porcelana na mão, fui contratando protéticos, hoje eu tenho um grande parceiro que é sócio meu no laboratório, então a gente fez toda essa estruturação. Quando eu fui para a Alemanha, aí eu falei, não é possível que isso existe. Porque eu cheguei na Alemanha e vi que os técnicos, eles controlavam máquinas. Perfeito. Aqui era tudo na mão. Aqui era tudo na mão, feito pó e líquido, para depois colocar no forno, ficar 1 hora para fazer uma camada do dente de novo. Ainda era, 3, 4 horas para se fazer um dente e depois dar acabamento. É uma coisa de 6 horas para se fazer um dente. Então a pessoa ia lá no outro dia só que ela poderia voltar. E olhe lá, porque a produtividade é baixa. Você tem que fazer 1 a 1. Claro. Hoje, aí eu fui para a Alemanha e vi o pessoal fazendo 10 dentes ao mesmo tempo, de materiais que depois não tinha que fazer mais nada, era só maquiar, com uma maquiagem mesmo, maquiagem, cor, pinta ela. Gente, existe isso mesmo? Existe. Até hoje existe. Até hoje. Hoje eu também faço maquiagem em boca para fazer a caracterização, a personalização extrema de um dente. Entendi. Então eu tenho conhecimento e capacitação para colocar um dente e falar, vou maquiar até ficar igual aos do lado. Entendeu? Sensacional. Sensacional. Então, as máquinas, quando eu fui para a Alemanha, eu falei, eu quero isso. Mas não tinha dinheiro, porque eu estava gastando no mestrado. Sim. Quando eu voltei, eu falei para a Nana, a gente aguenta ficar mais um pouquinho nessa austeridade? Ela falou, aguenta. Olha isso. Em 1 ano, eu juntei dinheiro suficiente para comprar as primeiras máquinas. Sensacional. Certo? E hoje a gente tem 3 dessas máquinas. Nós temos 3 scanners na clínica. É muito legal a estrutura ela na parte de trás da clínica. Exato. É muito top. Então a gente tem uma estrutura hoje que a gente tem máquinas que fazem dentes em 8 minutos. Eu tô com 1 hora aqui, eu tô atrasado. Não, vamos calcular que tem que caracterizar ele. Realmente vai demorar 1 hora. Perfeito. E eu tenho máquinas que conseguem fazer 40 dentes ao mesmo tempo. Certo? Surreal. Então eu pego um paciente que ele tem que fazer uma boca inteira. Eu não vou fazer 1 a 1 nas minhas máquinas rápidas. Eu prefiro programar minha máquina grande e deixar ela trabalhando uma noite inteira. Certo? Entendi. Ela me avisa por aplicativo se acontece alguma coisa de errado. Sensacional. Então, para mim, esse é o futuro. Tecnologia incrível. É unir homem e máquina ao mesmo tempo. Então, quer dizer que você fecha a clínica, vai para casa, no outro dia tem 40 dentes prontos lá? 40 dentes prontos. Eu tenho uma câmera que me mostra se está acontecendo alguma coisa em tempo real e eu tenho a máquina que me avisa se alguma coisa estiver saindo fora do programado. Incrível. Tá, então, a Vasconcelos hoje, por exemplo, eu sou um dentista, eu quero trabalhar com lente, você também terceiriza isso? Hoje a gente terceiriza e o que a gente busca é o seguinte, é a transferência de conhecimento. Qualquer dentista hoje que quiser trabalhar com o meu laboratório, ele pode ir lá e se ele me permitir, eu posso dar todo o meu conhecimento, o meu know-how, juntamente com a prótese. Tem um custo a mais? Não, venha trabalhar com o meu laboratório. E a minha transferência de conhecimento vai ser direta. Então, o jovem que está tentando aí ter um caminho na parte mais estética, está buscando essa alternativa, ele pode ter um parceiro, a Vasconcelos. Hoje ele consegue trabalhar com o conceito da Vasconcelos Odontologia, onde eu posso mostrar para ele como desenvolver próteses melhores, mais eficientes, tá? Desde que ele me ouça. Mas, Perfeito. Graças a Deus, os nossos parceiros ouvem. Eles entendem bem que tem que ter algumas mudanças e fica tudo muito melhor. Você sabe que eu gosto de escala, né? Ir para outras cidades, enfim. E se vier um parceiro de Ribeirão Preto, por exemplo, ele consegue? Consegue. Aí Hoje, tem o prazo da entrega para chegar? Na verdade, como a gente trabalha com odontologia digital 100%, qualquer pessoa do mundo escaneia a boca e manda por internet. Ele tem que ter a máquina apropriada, o scanner. Se ele tiver o scanner, é comunicação direta. Escaneia, Incrível. manda o arquivo para a gente, tem um formato específico, chama STL.
A gente vai abrir no nosso sistema, fabricar tudo e devolver para ele. Aí realmente entra o tempo de logística para devolver. Sim. Mas o tempo de fabricação, dependendo do caso mais complicado, uma semana, vamos falar assim. Certo? Para a gente poder fazer todos os testes, deixar tudo certinho. Escaneia a boca aqui e pode marcar uma semana depois que está na sua mão. É porque ele não precisa ter um investimento de ter que ter um processo de fabricação que não deve ser baixo esse investimento. O problema do investimento é que você tem que ter uma demanda alta, senão você não paga o investimento. Não se paga, fora os profissionais, né? Exato. Então, quando a gente foi comprar e fazer todo o investimento, primeiro que essa empresa alemã, que chama Sirona, eles não vendem assim, eu quero comprar. Não, eles vão dentro da sua clínica, eles vão fazer toda uma análise, um estudo para te mostrar um ROI, certo? Que é uma coisa que a gente ouve bastante. E te falar, olha, você está cobrando pouco, não se paga. Melhora primeiro essa parte, depois a gente volta e entra como parceiro. Não é interesse deles vender um sistema que o dentista não vai pagar, vai virar inadimplente, eles vão ter que recuperar essa máquina. Eles não precisam mais disso. Doutor, vamos expandir com a Lion Force esse departamento aí da Vasconcelos? A gente está tentando realmente hoje formatar uma ideia, só que a gente sempre esbarra no mesmo problema. Qual? Capacitação de profissionais. Então vamos falar um pouquinho sobre capacitação, que é uma das perguntas que eu deixei anotada aqui. Eu vejo no seu Instagram, nós estamos sempre conversando e sei que o doutor tem as palestras. Sim. Qual é o conteúdo dessas palestras? A primeira pergunta. E a segunda, o curso. O doutor tem um curso que realiza aqui em Rio Preto também, na unidade? Ou o curso é fora do estado de São José do Rio Preto? Hoje, quando a gente fala de capacitação, eu converso com os dentistas, principalmente os recém-formados, e mostro para eles que existe um caminho, certo? Isso é na palestra ou no curso? Nas palestras. Nas palestras. Certo? Nas palestras a gente vai em universidades, a gente é contratado ou chamado muitas vezes para fazer algumas palestras dentro de eventos. Ok. E eu estou aberto, eu sou entusiasta da odontologia. Sim. Aquilo para mim é minha vida. Se eu tiver que ficar lá o dia inteiro, e eu costumo falar que meu casamento só existe porque minha esposa é dentista. Perfeito. Porque senão eu seria incapaz de entender a vida que eu levo. Porque eu amo estar ali dentro. Perfeito. Certo? Então, o que a gente faz? Nas palestras, a gente dá essa visão geral e eu mostro o meu caminho. É fácil? Claro que não. Mas quando os dentistas enxergam que eu não tenho ninguém de dentista na minha família, eu tenho meu irmão, que é dentista, mas meu irmão é 4 anos mais velho do que eu. Ele não conseguiu abrir nada de caminho. Não é um pai, não é um tio. Então, eu estou sozinho. Então, quando eu mostro isso, a gente percebe que os dentistas que estão se formando, eles já se animam. Porque eles falam assim, poxa, se o Pedro conseguiu, qualquer um consegue. O que eu falo é para não pular etapa. Ponto. Ok. A capacitação hoje, eu já dei aula em especialização, já dei aula em faculdade e de cursos um pouco mais avançados. Hoje eu dou aula de coisas específicas para os meus parceiros. Então hoje eu sou speaker da Nobel, que é uma marca de implante suíça. Tá? Que legal. É hoje um implante que a gente usa como carro-chefe na clínica. Poucas vezes eu mudo um pouco isso. Você, no caso, é um prestador de serviço para eles também? Na verdade, eu sou um embaixador deles. Embaixador. Então, quando tem que dar algum tipo de aula, eu sou solicitado aqui em Rio Preto, região, São Paulo. Eu é que sou solicitado para ir dar essa aula. Que top. Apresentar novos produtos e é apresentado para mim primeiras novidades que vão entrar no mercado vindo da Nobel. Entendi. Certo? E como eu tenho toda essa parte de digital dentro da clínica, eles me mandam inúmeras coisas para eu testar. Então, hoje a gente tem essa parceria muito grande. Então, eu dou aulas de odontologia guiada, que é mais avançado ainda do que a odontologia digital. Então, dá para fazer canal sem a gente praticamente olhar. Une tomografia com escaneamento, gera um guia, vai tratar o canal da pessoa sem grandes esforços. Cirurgias guiadas, exatamente a mesma coisa. Não há abertura. Nem ponto a gente dá num paciente desse. A gente não dá num sutura. Sensacional. Entendeu? A gente faz um buraquinho na gengiva, encaixa os guias e faz a cirurgia por dentro do guia. Então, eu dou aula hoje desse tipo específico de conhecimento. E dentro da clínica, nós damos alguns tipos de curso muito focado. Eu não dou curso para volumes altos de pessoas. Sim. Damos curso para 4, 6 alunos exclusivos, onde eu vou mostrar e vou pegar na mão do aluno para mostrar para ele o que ele tem que fazer. E dou todos os passos. E se quiser trabalhar comigo com o laboratório para fazer essa continuação, vai ter todo o meu suporte. Incrível. Muito bom. Marquinhos, nós precisamos escalar mais ainda a Vasconcelos, hein? Eu quero ver ele ter tempo, Marquinhos. Ter tempo. Eu acho que esse é o maior problema hoje, é ter tempo. Eu tenho voltado eu vou fazer 2 perguntas aqui sobre o tempo, né? Como você acabou respondendo uma, que essa Nana não fosse dentista, teu casamento hoje não existiria, né? E como conciliar isso, né?
esse amor, essa paixão pela odontologia, porque isso, quando a gente ama muito algo, é o segredo da Vasconcelos, é o amor, Sim. ponto. Eu até escrevi aqui, o segredo da Vasconcelos É é o o amor, amor, exato. tanto o seu e da Nana, pelo segmento e pelos pacientes, o carinho que vocês tratam, de fato é humano, é um atendimento humanizado, eu comprovo, assino embaixo, né? Mas como conduzir isso, família, ter a Maitê, referência no Instagram, Maitê, super engraçada, eu sigo ela, É uma figura. figurinha. Eu Como que vejo, está a vida hoje nesse sentido? eu vejo assim, Júnior, é claro que a minha família sempre vai ser o bem mais precioso. Uhum. Mas eu tenho essa vantagem de ter a minha parceira de vida como a minha sócia na clínica e ter a mesma profissão. Então eu conto com esse entendimento da Nana. E uma coisa que a gente percebe é o seguinte, a Maitê, ela é muito engraçada. Muito. Claro, aos meus olhos ela é linda, mas eu Mas ela é. eu nem falo muito da beleza, porque aos nossos olhos nossos filhos são lindos. Mas a Maitê é muito engraçada. Ela A gente é. dá risada com ela pra caramba. Sim. Todo mundo dá risada com ela. Eu sou um deles. O que eu vejo é o seguinte, primeiro que eu e a Nana, a gente tenta transmitir para a Maitê que a nossa vida profissional é muito importante, tá? A gente não transmite para a Maitê como um peso, a gente transmite para a Maitê como, filha, papai e a mamãe conseguem devolver o sorriso de uma pessoa, papai e a mamãe tiram dor das pessoas, papai e a mamãe devolvem vida para as pessoas, então ela já entendeu. Que legal. Tanto que ela, até de vez em quando nós estamos discutindo casos clínicos em casa, ela senta do lado e vê, sem Olha falar isso. nada, ela olha. Ela só às vezes fala assim, nossa pai, que feio, nossa, agora ficou bonito. E ela tem 4 anos. Então, eu acho que esse entendimento é muito importante. Muito bom. Isso é uma dica que eu dou de vida. Não transformem a profissão de vocês, de qualquer pessoa, como um peso, porque o filho vai sentir isso. O nosso filho é capaz de sentir. E talvez ele pegue um asco daquilo. Talvez ele fique assim, papai não vai trabalhar hoje. A Maitê nunca falou isso pra gente. Olha isso. Às vezes ela fala pra Nana, mamãe, eu queria ficar brincando com você. Mas a hora que a gente toca nesse ponto, filha, tem pacientes precisando do papai e da mamãe. À noite o papai vai brincar com você. Ela fica esperando. E eu brinco. Aí também eu tenho que cumprir Tem minha que palavra. cumprir. Tem que Exatamente. cumprir. Então essa parte de tempo é uma parte difícil, não vou negar. Eu não sou a pessoa que trabalha 8 horas por dia, jamais. Meu ritmo de trabalho é de 12, 13 horas por dia. Mas de final de semana, Júnior, eu atendo de sábado muitas vezes, porque vem muita gente de fora para ser tratado pela gente. Mas a hora que eu fecho a clínica, dali em diante é só emergência. Entendi. Claro que acontece de eu ter que sair, mas a hora que eu chego em casa no final de semana, não tem computador, malemar tem meu celular que eu vou ficar olhando. Entendi. Tanto que eu peço encarecidamente para os pacientes, quem tem problema, me ligue. Liguem, porque às vezes eu não vou ficar pegando o meu telefone para ver o WhatsApp no final de semana. Meu final de semana é voltado para minha filha, para a Nana, para os meus pais, que a gente mora no mesmo condomínio. Isso aí é a minha vida. Viajo com meu pai tem um rancho, então vamos lá dar uma recarregada. Eu vejo no Instagram, eu vejo. Exato, então é essa vida que a gente tem. Então eu foco muito, mas no momento que eu tenho que dedicar para minha família, ele é dedicado à minha família. É o famoso tempo de qualidade. Tempo de qualidade. Eu posso passar pouco tempo com a Maitê. Mas se você perguntar para ela, ela vai te falar que o papai fica com ela mesmo. Eu chego em casa e brinco de esconde-esconde. Eu vou brincar de pega-pega. Eu vou desenhar com ela. Legal. E eu não ponho a mão mais no meu telefone. É isso que eu tento Muito fazer. Muito bom. Para que ela entenda que o tempo que eu dedicar para ela é para ela. Vou pegar isso para mim já. Porque a gente leva trabalho para casa muitas vezes, Exato, né? Exato, evite. Não vou falar que eu não vou levar ou que eu não levo. Claro que eu levo, mas eu explico, filha. Perfeito. Eu preciso de 1 hora para fazer isso. Vamos cronometrar, eu brinco com ela. Aqui, vem pegar o celular do papai. É cronometrado. Você vai dar 1 hora pro papai. A hora que o celular despertar, o papai vai largar tudo e vai brincar com você. Muito bom. Então a gente tem ela vai crescer amando a odontologia também. Olha, eu não sei se ela vai amar, a gente não vai exercer essa pressão. Jamais. Mas o respeito pela profissão vai ser incrível. O respeito da profissão. E isso eu tenho certeza que ela vai ter. Bom, estou finalizando aqui, viu, Marquinhos? Como que o doutor enxerga a odontologia daqui 5 anos e daqui 10 anos? Júnior, eu tentei preparar a minha mente e a minha mente hoje ela consegue projetar muita coisa. Eu consigo te falar o que eu quero daqui 1 ano, daqui 5 e daqui 10. Eu acredito que daqui 1 ano a odontologia vai estar ainda num momento delicado onde a imagem o que as pessoas veem, por exemplo, nas redes sociais ainda vai estar mandando muito. Daqui 5 eu já enxergo um pouco mais sombrio tudo isso. Tá? Por quê? Porque tudo que está sendo feito hoje não está sendo feito com muito embasamento científico. Então eu enxergo com um pouco de preocupação quem são realmente os especialistas em reabilitação, os que têm um conhecimento técnico e científico muito grande, que eles vão ter que começar a resolver muito problema. Entendi. Muito problema. E daqui 10 anos, realmente nós vamos ter as grandes referências, tá?
e as pessoas que vão pelo modismo. Porque tem muito modismo. Acredito que em todas as áreas tem modismo, assim como na odontologia. Modismo, não vejo com grandes olhos. Vai dar dinheiro, vai viver, mas eu acredito que as grandes referências, elas não desfocam por modismo. É isso que eu enxergo e é isso que eu dou de dica para quem quer ter uma dica minha. Não vá pelo modismo. Não fique, eu vou para esse caminho aqui agora. Não, agora apareceu outro, eu vou para cá. Não, agora... Não, foca. Não gostou daquela área, não tem problema. Odontologia é uma área enorme, vamos procurar outra. Agora, ficar pingando de galho em galho, talvez não seja o caminho. Esses 5 anos, você diz de implantes ou lente de contato que não foi projetada da maneira adequada e vai começar a dar problema, ou não só no produto em si, mas também na boca, então, enfim? Nós já tivemos, a odontologia já atravessou esse momento outras vezes. Ela atravessou esse momento com a ortodontia e ela atravessou esse momento com a implantodontia. A ortodontia, ela entrou 10, 15 anos atrás, algumas redes de clínicas que cobravam muito barato. E a ortodontia, ela tem um problema seríssimo, ela não tem volta. A movimentação que você fizer com o dente de um paciente não tem volta. Você causou um problema eterno. Entendeu? Então, se ela não for muito bem feita, muito bem conduzida, ela vai ter um problema. E isso se reflete hoje, a gente já vê o que está acontecendo. E implantes, a mesma coisa. Há 20 anos atrás, ele começou a ser popularizado. 10 anos atrás, entraram as fábricas nacionais e despencaram o preço, o que foi muito bom, porque tornou o implante viável para a grande massa da população. Só que foi feito de maneira indiscriminada. Então, hoje, não raramente eu me vejo numa situação de ter que tirar um implante para colocar outro numa posição melhor, ou para refazer um tratamento. Então, eu vejo daqui a 5 anos que nós vamos ter o início das repetições de trabalhos estéticos que não foram planejados. É isso que eu vejo. Por um leigo igual nós, para nós é assustador. É assustador, mas para nós que estamos lá dentro é mais assustador. Porque vai ter que estar... E a Vasconcelos, então, vai ter muito trabalho nesse sentido, porque eles vão buscar as referências. Exato. Né? Então, o meu grupo de amigos, a gente vê com preocupação. Porque, Júnior, a gente já não tem mais capacidade de atender, cara. Minha agenda, ela é muito lotada, a gente vive no limite. E se começar a aparecer pacientes demais, nós temos um limite humano de resolução de problema. Limite humano. Então, tem que existir e outros profissionais têm que ser treinados para resolver problemas. Meu professor na especialização, um grande mentor meu que infelizmente faleceu, que é o Beto Cossenza, ele falava exatamente isso. Fazer até um macaco faz. Até um macaco põe um implante no osso. Você ensina ele a furar e pôr o pino, acabou. Agora, saber o porquê que você está fazendo, saber planejar, saber estudar, aí não é para qualquer um. Aí é um trabalho para o especialista. Sim. Então, é isso que a gente tenta preservar e a gente tenta respeitar. Cada macaco no seu galho. Sim. Especialista cuida de uma coisa. Não peça para o Pedro tratar um canal. Ele não sabe. Não peça para o Pedro fazer uma cirurgia de grande porte. Ele não sabe. Não peça para o Pedro fazer uma harmonização facial. O Pedro não sabe. Sim. Eu tenho outros profissionais extremamente capacitados ao meu redor para fazer a Vasconcelos Odontologia ser o que ela é hoje. E essa humildade profissional é fundamental para o resultado do paciente. É o mínimo. É o mínimo. É o mínimo, Júnior. Veja bem, se você vai na clínica, você é atendido por mim e pela minha esposa. E tem hora que eu falo para você, Júnior, isso aqui sou eu vou resolver. E tem coisa que eu faço, isso é da Nana. Sim, ela que vai resolver. É verdade. Então a gente planeja tudo junto. Sim. Nós somos vários profissionais olhando com vários olhares e determinando o que é melhor para cada paciente. Perfeito. Agora, para finalizar de verdade, hein, Marquinhos? Eu falei aqui que o segredo é o amor, mas eu vou deixar que eu estou falando por mim. Então, me dá a letra. Qual que é o segredo do sucesso da Vasconcelos? Júnior, a letra é a seguinte. Falar que a paixão, o amor vai fazer a gente prosperar, eu acho que é o fator principal. Mas se eu tiver que falar alguma coisa para qualquer profissional, primeiro, escolha uma área que você realmente goste, para que aquilo não se torne um peso. Ok. Tem o amor. Segundo, gosta mesmo? Se capacite para aquilo. Ok. Terceiro, sozinho ninguém chega em lugar nenhum. Faça boas parcerias. Converse com pessoas que pensam parecido com você. Sozinho, você pode até chegar mais rápido, é o velho ditado. Quer ir rápido? Vai sozinho. Quer ir longe? Se una a outras pessoas. Mas eu vou ter que montar uma clínica enorme e colocar um monte de gente para trabalhar. Não, de maneira nenhuma. Parceria é com amigos. Sim. Você faça parte de um clube, faça parte de uma associação, começa a conversar. Networking. Network, foi fazer especialização, vê ali com quem você tem mais afinidade, 2, 3 pessoas. Ok. Certo? Converse com elas. Olha, eu vou te mandar esse tipo de paciente, você me manda esse. Vamos fazer uma coisa conjunta. Então, eu acho que a letra é, não feche a sua cabeça, certo? Para que, eu sou sozinho, eu vou... Não, não é isso.
tenha amor, não feche a cabeça, faça boas parcerias, certo? Incrível. Começa a reparar o que aquela pessoa fez que deu certo, conversa com ela. O que eu reparei é que é o seguinte, as pessoas mais bem-sucedidas, é impressionante. Você pergunta, ela te conta. Elas compartilham o Eu conhecimento. nunca conheci uma pessoa bem-sucedida que fala assim, não, eu vou guardar para mim, eu não conto para ninguém. Mentira. É Sim. impressionante como os mais bem-sucedidos, eles contam. Conta o segredo. Sem medo, Sim, sem medo. sim. Eles podem não contar coisas estratégicas. Mas se você perguntar, olha, eu tenho essa situação, como é que você conversou com o paciente? A maioria vai falar, olha, usa esse argumento, faz isso. Eu acredito muito nisso, nessa lei do universo, do compartilhar. Exato. Você compartilha, você evolui, volta. Volta, É cara. isso aí. Joga uma boa energia e ela vai voltar. Vai voltar. Não faça mal para ninguém. Não deu certo o tratamento, tenha humildade o suficiente para você virar para o paciente e falar assim, olha, eu vou te devolver o seu dinheiro. Tá aqui, ó. Tá aqui seu dinheiro. Eu não quero que você se sinta lesado. Perfeito. Beleza? O que falta é esse tipo de conversa, certo? É onde entra todas as frustrações de dentistas porque perdem dinheiro, que é o que eu ouço o tempo inteiro, e de pacientes que foram em busca de uma coisa e não encontraram. Perfeito. Bom, eu ficaria aqui mais 1 hora batendo papo com o doutor. O Marquinhos já abanou a mão para mim ali 3 vezes. Doutor Pedro, quero te agradecer. Foi uma aula aqui hoje, foi incrível, um conteúdo incrível. Muito obrigado pela sua presteza. A hora que eu te chamei, Júnior, vamos, né? Então, muito obrigado pelo carinho que o doutor tem comigo, com a minha família, com a Gláucia. O desejo que eu tenho para vocês é esse crescimento mesmo, que Deus abençoe a vida de vocês, a da Nana, da Maitê, da sua família. E eu quero ver, de fato, a Vasconcelos no Brasil inteiro, arrebentando como referência. Então, eu desejo o melhor para vocês. Muito obrigado, Júnior. É um prazer imenso e é uma honra poder cuidar de você e de toda a sua família. Sua irmã ainda foi na clínica esses dias, conversamos. Foi. E eu acho que é exatamente isso. O que a gente quer não é só paciente. Nós queremos ter esse relacionamento, onde eu posso te ligar e falar, pô, Júnior, estou passando por tal situação, o que você acha? Ou, putz, Júnior, estou vendo o seu programa, estou achando demais. Vamos trocar uma ideia? Sim. É exatamente isso. Então, esse convite, eu quero te agradecer por me abrir esse espaço, tá, para eu poder falar de uma coisa que eu tenho muito prazer em falar. Me deixa feliz, é uma satisfação. Conte comigo. Obrigado. Sempre. Para tudo, como amigo, como dentista. Eu conto. Sua família inteira sabe que pode contar com a gente. Eu sei disso. Obrigado. Tá bom? Deus abençoe. Valeu, amigo. Valeu, Marquinhos. Obrigado.